Então, Roberta Malaguês chegando por aqui. Em mais um episódio, né, desse podcast que é Baita Papo e Café, Mulheres e Suas Marcas. Né? Então, eu vou recapitular um pouquinho, né, da história do podcast, que eu tirei esse projeto da gaveta, porque eu acho que é muito importante a gente trazer assuntos, né, com diferentes pessoas, para que quem esteja nos escutando ou nos assistindo, tenham exemplos, né, de tudo que é área, de tudo que é pilar da vida, e essas reflexões acabem nos direcionando, que às vezes a gente pode estar um pouco perdido, pode ser o mesmo exemplo que a gente está vivendo, né, e às vezes a gente não sabe se posicionar. E não é a ideia do podcast não é trazer assuntos dramáticos. A ideia do podcast é trazer assuntos leves, né, com diferentes pessoas, diferentes empresas, empresárias, né, para que a gente possa se conectar. Eu acho que isso que é importante, a conexão entre mulheres e suas marcas. E por que suas marcas, né? Às vezes as marcas refletem marcas físicas, né? Não, é marcas de todos os ângulos, né? De todos os sentidos da vida, desde marca de história, quanto marca mesmo, de empresa. Marcas de diferentes, o que a gente quiser interpretar. Essa ficou muito ampla, né? A interpretação de mulheres e suas marcas. E a ideia é que a gente, uma vez, traga assuntos mais direcionados e o outro traga empresárias, né? Pra gente falar do empreendedorismo feminino. E hoje eu tive a felicidade, né, de convidar as três que estão aqui, e vocês terem aceitado, para mim é uma honra e uma felicidade, para que vocês possam falar um pouquinho da empresa de vocês e a gente possa trazer, porque muita gente pode perguntar: Roberta, tu é Roberta Malaguês, dona de um centro de emagrecimento, qual é a ideia de trazer, né, sobre assuntos no podcast, principalmente agora um sim ou um não sobre empreendedorismo? Porque eu me deparo no Centro RM, quando as pessoas buscam a saúde ou buscam emagrecer, que a vida está muito conectada com, né, a nossa saúde, né? Nossa vida empresarial, nossa vida como trabalhadoras, enfim, está conectada com a saúde. Às vezes tu engorda, às vezes tu tem um sono de má qualidade, às vezes tu tem, né, algum problema mental de depressão, ansiedade, tudo que se relaciona à tua vida pessoal. Então as pessoas nos buscam com que sentido? Eu preciso emagrecer, né? Eu preciso ter mais saúde. Tá, mas e como é que tá a tua vida? Eu sou uma empresária que eu não tenho tempo para nada, eu sou uma mãe que eu não tenho tempo para nada. Então a ideia da Roberta Malaguês, a partir do Centro RM, trazer o podcast Mulheres e Suas Marcas, é para que a gente traga as mulheres e essas vidas serem equilibradas delas. Então, por isso que hoje eu quero que a gente fale um pouquinho das empresas de vocês, né, do crescimento de vocês quanto mulheres empresárias, porém eu, né, dê aquela cutucada, provoque vocês aí para estar lembrando que a saúde ela é em primeiro lugar, né, gurias? Então, é isso, né? Mulheres e Suas Marcas, com mulheres maravilhosas, hoje falando do empreendedorismo feminino, só que sempre conectando todos os pilares da nossa vida, que na minha área, a saúde, né? Eu grito ela com toda a minha força, né? E eu acho que é isso, é conectar vocês hoje, tá? E eu acho que vamos abrir a nossa conexão. Eu fiz uma colinha aqui, com umas perguntinhas, né? Pra gente não se perder e ter uma sequência legal. Eu sou a Roberta Malaguês, né? Eu acho que eu tenho um papel no mundo de transformar vidas, né? E acho que ser empresária hoje é um desafio, né? É um grande desafio. Só que depois eu quero falar depois disso. Mas hoje, assim, como você, mulher, enxerga o papel das mulheres no mundo dos negócios atualmente? Mônica, apresenta, né? Te apresenta e depois já segue o embalo dessa resposta aí, né? Ok, Roberta, um prazer estar aqui. Agradeço o convite, amei. É muito bom também estar tendo essa troca com outras empresárias. Eu me chamo Mônica, sou fonoaudióloga há 15 anos aqui em Pelotas. Já atendi por 13 anos Pelotas e região. E nos últimos 2 anos, que depois eu vou falar ao longo do podcast, depois de alguns desafios, eu foquei mais no trabalho aqui na região de Pelotas mesmo. E sou mãe, né, de um menino de 11 anos. E atualmente estou com um centro Ludotherapy. E a importância da mulher, né, nos negócios, no empreendedorismo. Eu comecei a empreender com uns 23 anos.
Eu era muito nova, muito crua. Mas tive coragem, assim, de passar... depois de passar por alguns lugares, coragem de pensar que eu poderia fazer diferente na minha área. Sim. E ter meu consultório poderia mudar a parte tanto da fonoaudiologia quanto do atendimento a crianças, desde bebê até idosos. Então, eu atendi lá nos primeiros anos de empresa todas as faixas etárias. E, aos poucos, eu fui me descobrindo e vendo que eu realmente gostava, me identificando mais com o público infantil. E hoje a Ludotherapy tem essa importância, né, de me conectar com o público infantil, o nicho que eu gosto, né, de atuar. E ser mulher é difícil, né, de empreender, ser mulher na parte da saúde é difícil. Eu recebo muitos pacientes que perguntam, quem é o médico que vai me atender? Quem é o médico que vai fazer a minha avaliação? Sim. Achando que vão ser atendidos por homens. Sim. E quando eu me apresento, sou eu que vou te receber, sou eu que vou te avaliar, sou eu que vou definir qual vai ser a conduta terapêutica. Em algumas pessoas provoca ainda uma surpresa. Então, eu acho que as mulheres têm que conquistar cada vez mais os espaços, não só na área da saúde, mas em outras áreas também, porque nós temos potencial para fazer a mesma coisa ou até melhor do que os homens. Vamos combinar, né? Acho que é isso, meninas. Isso aí. Lê, tu, o que tu acha que a mulher hoje, né? Como é que tu enxerga o papel da mulher no mundo? Enxergo de uma forma linda o papel da mulher, né? Que hoje não só... ela não só educa os filhos, né? Não só tem um papel como educação dos filhos, como também um papel muito importante na sociedade, na política, né? A gente vê tantas mulheres se destacando no meio político, que é um meio super difícil, né? A porta é muito estreita, né? Mas a gente vê diversas mulheres aí, né, se destacando em várias áreas, né? Então, o papel da mulher, eu acho que fica cada vez mais lindo na sociedade, sabe? Eu vejo, assim, as portas se abrindo muito, né? Por mais que seja difícil, mas eu acho que é difícil para todo mundo, né? Exatamente. Fácil não é, nada é muito fácil mesmo, né? Então, eu acho assim que é um papel muito lindo que a mulher tem desbravado com muita força, né? Com muita resiliência, com muita e trazendo sempre aquela amorosidade, né? Do feminino. Então, isso eu acho bárbaro. O toque assim, final, um né? toque final, é verdade. Vânia, você? Então, eu sou a Vânia, eu sou confeiteira, administradora de formação, mas eu digo que a confeitaria me escolheu. Eu comecei a trabalhar com confeitaria em 2017, meio sem querer assim, porque com a minha filha que tinha 4 anos, eu fiz um cursinho porque eu queria fazer bolos para os aniversários. E aí o pessoal gostou e foi pedindo, e aí eu comecei a fazer como uma renda extra, porque sempre trabalhei no administrativo, sempre fui CLT. Naquela coisa que vem da família de o certo é ser CLT, ter uma carteira assinada, né? Pra gente garantir o provento, né? Então, vem de uma família assim, pensando dessa forma. E aí, era uma renda extra e na pandemia o cenário mudou. Eu comecei a trabalhar home office e as pessoas começaram a procurar bolo, doce para comemorar em casa o seu aniversário. Então, esse cenário mudou. E aí, começou a bombar as encomendas de tortas, de bolos. E quando a gente retomou na escola, eu trabalhava numa escola, né, no administrativo, eu tive que fazer essa escolha, porque eu não dava mais conta das duas coisas. E aí, então, eu escolhi a confeitaria, pedi demissão em dezembro de 2020. E uma semana depois, apareceu a proposta de montar um café. E aí, eu assim, meu Deus, eu estou saindo da minha tão segura, confortável. CLT confortável para empreender. Mas aí a mulher guerreira que levantou, né? Nessa questão da confeitaria que ainda é novo para mim, e aí eu vou já me aventurar. Mas daí eu abracei, né? Tive o apoio da minha família, do meu marido. Abracei essa causa e foi assim muito, muito, muito proveitoso. Foi muito legal. Nós abrimos em 2021, em abril de 2021, em plena pandemia. Uma semana depois de abrir, teve lockdown de 15 dias.
Então, assim, foi uma época bem difícil, mas o público nos acolheu muito, porque nós éramos num espaço aberto, então as pessoas estavam procurando naquele momento coisas que fossem dessa forma, né? E aí o Café Jardim surgiu, foi, assim, uma grata surpresa. Eu falo a gente por causa das pessoas que se envolveram comigo, né? A família que ajudou e a equipe. Então, assim, foi uma experiência super positiva. O que eu posso dizer da mulher, né, no empreendedorismo? Eu acho que a gente tem essa coisa diferente do toque especial, da visão, do amor, que é diferente, né? Algumas do maternar também, que também nos deixa com um olhar diferente. E é um desafio diário, né? A gente sabe que muitas carreiras têm o preconceito. Na minha já é um pouco mais fácil, porque a maioria é mulher. Sim. Né? E são mulheres que começam na cozinha de casa, que foi como eu comecei, né? Sim. E aí vão e dão a cara a tapa. Acho que hoje é muito... A gente já venceu muitas batalhas. Se a gente olhar a linha do tempo das mulheres, né? Sim, exatamente. Foi um curto espaço de tempo até para a gente conquistar o que a gente tem hoje, que ainda podemos conquistar muito mais, como tu disse, na política, na ciência, né? As mulheres ainda precisam ser mais representadas, mas a gente está caminhando. E eu acho que essa questão da gente sentar e falar a respeito, a sororidade, que é uma palavra bonita, mas que tem um significado importante, da gente não concorrer, da gente se juntar, dar as mãos e Se unir, né? né, se unir, Exatamente. carregar essa bandeira, fortalece cada vez mais. Porque eu fico muito feliz assim, de ver que cada vez mais mulheres estão empreendendo, estão começando, estão se encorajando e estão conseguindo. Exatamente. Como tu disse, difícil vai ser sempre, né? Então, a gente escolhe o difícil da gente e vai lá. Exatamente. Não, Cada e etapa. entender um dos reflexos positivos é que gira a economia, né? Com Então, a certeza. mulher se posicionando empresária, né? Juntando força com outras empresárias e cada vez mais Exatamente. empresas girando, mais a economia gira, reflete para todo mundo. Eu sempre digo, vai existir as concorrências e eu acho que a gente, quanto empresárias, tem que ter esse cuidado, sim. Tu vai, né? O que está acontecendo na minha área, no mundo aqui? Exato. A concorrência, ela faz parte para te fortalecer. Mas, eu acho que a gente unindo forças, que nem tu falou, tu vai alimentar uma coisa chamada economia. É. E aí todo mundo só vai para cima. Agora, se daqui a pouco começar aquela coisa só de competitividade, daqui a pouco as empresas vão quebrando, tu não sabe nem por quê. Vamos levantar a bandeira, né? De somos mulheres fortes, decididas a colocar empresas na rua, que vai existir concorrência, mas aí vem, né, a diferenciação de cada empresa, com cada nicho, com cada potencial, para se colocar em diferentes situações no mercado para ser vista, né? Eu quero a Roberta, porque a Roberta trabalha em emagrecimento. Eu quero a Maria, porque a Maria trabalha com hipertrofia. Mas as duas estão levantando a bandeira do empreendedorismo, da economia, da importância do exercício físico, né? Então, acho que basicamente é isso, né? É essa fortaleza da mulher empresária girando uma economia. Com certeza. Né? E agora, trazendo um pouquinho, né? Acho que cada uma já deu uma pincelada da sua área, assim. Mas eu sou uma mera... como é que eu vou explicar? Eu sou aquela que tá longe de vocês três, mas eu convidei as três porque eu admiro de longe, né, a empresa de cada uma, né? E às vezes quando as pessoas falam da Roberta, Roberta, de onde tu saiu? É tão legal quando alguém nos admira, né? Porque eu acho que nós viramos inspirações, né? Para aqueles que estão chegando, para aquelas pessoas que às vezes têm medo, não sabem como dar o primeiro passo. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim, né? Eu botei ali qual é a história por trás de cada empresa de vocês, né? Qual é o maior desafio que vocês encontraram no percurso para montar ou ainda encontram para manter em atividade? E eu acho que nada melhor que encerrar, né? De qual é a minha melhor conquista, né? Tipo, por que eu montei? O que eu encontro de desafio? E olha o meu reflexo, né? Olha a alegria, o brilho nos olhos, porque às vezes quando as pessoas conversam comigo, elas dizem, meu Deus, conversar contigo, a gente sai animada, porque o teu olho brilha quando tu fala da tua empresa, da tua profissão. Eu digo, coisa bem boa é tu amar o que faz. Né? Nossa, não tem nada melhor. Então, quer começar, Lê? Não, vamos. Começa. Pode começar. Bom, primeiro acho que eu vou dizer o meu nome, porque eu não disse lá no início, né? Já entrei falando. Eu sou a Lê, né, proprietária da Dalê, roupas e acessórios, né, que é uma história que começou há muitos anos atrás, assim. Eu
Sempre gostei de moda, sempre gostei de andar bem arrumada, né? Sempre fui muito vaidosa. Então, lá há mais de 20 anos atrás, assim, eu tinha uma boadrasta, que eu digo, né? Que ela vendia roupas. Ela vendia roupas e, com isso, assim, eu comecei a trabalhar com ela. Comecei a vender para ela, na verdade, roupas. E ganhava uma porcentagem ali, né? Ganhava o meu dinheirinho. Mas eu vendia muito. E eu vendia muito, muito, muito. E nesse período, ela teve uma cirurgia para fazer de menisco e ela disse, Lê, tu vai ter que fazer as compras para mim. Tipo, não tem jeito. Aí ela me dava 2 talões de cheques, assim, assinados na época dos cheques, né? E vai para Santa Catarina, e vai para Serra. E lá ia eu, Santa Catarina, Serra, enfim, né? Para fazer as compras para ela. E que começou tudo, né? Aí, nesse meio tempo, engravidei do meu filho, né? Engravidei do Antônio, que é a minha vida, né? E nesse meio tempo, acabou que eu tive que mudar, porque eu não tinha como carregar mala e filho, né? Aí eu peguei e disse, não, então vou vender outra coisa, né? Aí peguei Natura para vender. Tipo, vou vender Natura, porque aí, né? É mais compacto e dá para carregar filho, dá para carregar... Sim. Enfim, aí comecei com isso aí e as roupas eu acabei diminuindo muito, assim, né? Porque não tinha como eu fazer tudo. Aí, depois disso, acabei entrando numa empresa, né? Numa empresa privada, com a qual eu trabalhei 14 anos, né? Na parte administrativa. Mas nesses 14 anos aí, depois que o Antônio cresceu, ficou maiorzinho, eu comecei a vender roupa também no meio onde eu trabalhava, né? E nos Era intervalos... o gosto pela coisa. Eu vendia, no horário do intervalo do almoço, saía da empresa, ia vender, né? Ia para casa das clientes vender. E assim eu fui indo, né? Até que, né, eu saí da empresa e me dediquei 100% à loja. Saí em outubro, em novembro eu já estava viajando para São Paulo, né? E já investindo na empresa. O que eu fiz? Trouxe... né, as primeiras mercadorias que eu trouxe, eu botei em cima de uma cama de solteiro. E ali eu atendia as clientes ali, né? Naquela cama de solteiro e tal, naquele quarto, aquela coisa. Aí eu comecei a ver que não dava, entendeu? Para ficar ali, tava pequeno. Aí, porque tinha momentos que eu tinha que atender no meu quarto, inclusive, né? Porque aí o quartinho era muito pequeno e no meu quarto tinha ar-condicionado, enfim. E a mulherada ia pro meu quarto e era todo mundo lá trocando roupa. Uma loucura. Aí tá, e depois disso aí, teve um dia que uma grande amiga, uma querida amiga, me disse, Lê, por que tu não pega a tua loja? Porque eu ia reformar um quarto para fazer a loja direitinha dentro da minha casa no quarto. Ela, por que tu não pega essa loja e bota nessa garagem que tá cheia de muquifo e tu não usa para nada? Nem o teu carro tu bota na garagem. Gente, realmente, né? Eu posso fazer isso? Posso, né, levar para lá e... Será? Eu disse para ela, claro que tu pode. Começou a me dar uma coisa, eu me desesperei, comecei a chorar. Eu disse, eu não vou conseguir. Tem que botar forro, tem que pintar, tem que botar não sei o que. Ela, tu vai conseguir. Autossabotagem. Tu vai conseguir. E aí foi. Aí contratei os profissionais, ela me ajudou, fez o projeto, era um projeto simples. E eu comecei a atender com hora marcada. Então, atendia nesse espaço com hora marcada e atendia na rua com uma linha, né? Veio pandemia. E as minhas clientes, né, que eram todas profissionais, que trabalhavam fora, começaram a ficar em casa e não tinham roupa para ficar em casa. E a Dalê deslanchou, assim, né, naquele momento. Foi um momento que eu mais trabalhei na minha vida, assim. Eu chegava a ter agendamento, né? Agendamento para entregar as malas e para buscar as malas. Então, eu fazia 6 por dia. Nossa, entregava 3 malas e pegava 3 malas, porque era o que eu conseguia fazer. Porque ainda nesse meio tempo também atendia com hora marcada no espaço. Imagina, né? o desespero da mulherada. Tudo fechado. Tudo fechado. Não tinha loja para comprar. Não tinha como comprar. Muitos lojistas de mãos amarradas não sabiam o que fazer, né? Depois que começou, função das lives, enfim. Mas naquele momento era todo mundo amarrado. E eu já estava voando, porque isso para mim... né? Isso para mim já era... Eu já fazia, né? Aquilo. Então... Era mala e mala, e eu tive muito cuidado sempre com as roupas, né? Na verdade, é uma
curadoria, que é o que a gente faz, né? Então, se eu ia fazer uma malinha para Vânia, né? Eu já pegava as coisas que a Vânia gostava, como a Vânia gostava, os tamanhos. Eu já fazia as combinações certinhas, já deixava juntinho. Tinha algumas coisas que eu colocava em saquinho. Isso tu combina com isso, que também vai combinar com aquilo. Então, eu fazia uma cartinha explicando. Nanana. Então, assim, foi crescendo, sabe? E foi um boom, assim, tão grande que eu consegui, né, inclusive juntar dinheiro para comprar a casa que eu moro hoje, né? E que conquistaram o meu grande sonho, que era morar no Laranjal, né? Só que, claro, como o financeiro sempre foi muito curto, que eu precisava ter a loja junto com a casa. Eu não tinha como botar a loja no outro lugar, tinha que ser as duas coisas juntas. E aquele sonho, né, se realizou, né, foi em frente, assim, eu fui em frente, eu disse, eu vou, e botei na minha cabeça que eu ia e juntei dinheiro, consegui comprar a casa, dei um passinho um pouquinho maior, né, do que, um pouquinho maior, assim, do que eu tinha imaginado, né, mas o ponto era perfeito para a loja, sabe, eu só enxergava a minha loja, assim, e eu olhava, assim, só enxergava ela, assim, era uma garagem toda aberta. E aí eu tinha que fechar aquela garagem e tudo. Com a função da compra da casa, me descapitalizei, obviamente. Aí não tinha dinheiro para botar a loja a funcionar naquela garagem que eu tinha imaginado. Mas daí as coisas foram acontecendo, né? E eu sempre em movimento. Eu acho que isso é muito importante para nós. Mantermos sempre em movimento, né? A cabeça, o corpo, as atitudes, né? Tudo tem que se movimentar, assim. E eu, um belo dia, deitada na minha rede, eu olhei para o meu carro e pensei, é tu que vai, querido. Porque eu não posso ficar como eu tô trabalhando desse jeito, né? De uma forma muito ruim, assim, eu não conseguia ter uma organização, né? E com isso também as vendas também baixavam, né? Porque no momento que tu consegue ter tudo organizado, principalmente, né, para as roupas, assim, que eu precisava ter uma visão da mercadoria que eu tinha para poder montar uma mala para Roberta, para Vânia, né? Enfim, então não tava legal. E aí eu vendi esse carro e com esse carro aí eu dei o start na diferença, comprei um carro inferior e dei um start com 12 mil. Contratei todos os profissionais que eu precisava, né? Deixava eles trabalhando, botava a malinha no carro e vamos lá. E assim, consegui, né, que tudo começasse, né? Tudo começasse. O vidro, a parede de gesso, o cara dos móveis. E aí, aquelas coisas do destino que a gente tem que passar, e a gente não sabe por que a gente tem que passar, né? No que eu consegui dar esse start, assim, 1 mês e meio depois, o meu filho se acidentou, né? Teve um politrauma, um acidente feíssimo, assim. E aí, eu larguei tudo nas mãos de uma moça que me ajudava com as malas e a menina do marketing. Eu disse, olha, vocês tomem conta, não tenho cabeça para isso, né? Os profissionais que estavam trabalhando, eu disse, olha, vocês querem parar, vocês parem. Vocês querem continuar, vocês continuem. Eu não tenho cabeça nenhuma. E as pessoas todas continuaram me ajudando, né? Continuaram, né? A marcenaria seguiu, o cara da elétrica seguiu, né? Então, tudo seguiu, assim, num fluxo que a gente não controla, porque a gente não tem controle de tudo, né? A gente pensa que vai ter, né? Mas a gente não tem. E aí, isso é para nos mostrar, né? Que a gente não precisa ter também o controle de tudo, né? E é lá em cima que sabe, não é a gente, né? E aí eu fiquei 45 dias com meu filho no hospital. Depois, quando ele voltou para casa, ele voltou com internação domiciliar. E nisso as coisas já tinham andado bastante e os móveis já estavam na loja quando a gente saiu do hospital e tudo. E aí as roupas estavam no mezanino lá em cima. E aí eu não tinha coragem de descer as roupas. Até que um dia eu disse, tá, mas o que tu tá esperando? Tu não vai botar essas roupas lá no espaço? Já tá lá as araras, tá tudo certinho. Mas a loja não estava 100% pronta. Não tinha placa, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquele outro. Tinha umas coisinhas que faltavam. Que a gente sabe, mas as pessoas que entram não sabem, né? Sabe. E aí uma amiga minha disse, nós vamos descer essas coisas e é hoje.
E pum, desceu as coisas. E nisso eu botei na frente da vitrine, eu botei um papel pardo, assim, tapando toda a vitrine. Isso ficou 1 mês, mais ou menos. E eu atendia as pessoas iam lá. Muita gente ia, né? Por solidariedade também, Sim, né? Muitas sim, mulheres, com certeza. vamos lá, vamos comprar da Lê, vamos ajudar, porque ela passou por isso, por aquilo, não foi fácil, ficou tanto tempo no hospital. E muita gente ia, muita gente não comprava para não incomodar, e outros compravam já com esse intuito de ajudar Sim, mesmo, né? Uhum. Que sabiam que eu vivia disso. Aí, com isso, conseguimos, então, descer tudo. Aí, fiquei lá com o papel, esse pardo, um baita tempo. Até que uma vizinha minha disse, se tu não tirar, eu vou tirar o teu papel pardo. Porque aquele papel pardo caía, chovia, caía, eu colava uma ponta, caía, eu colava outra ponta. Ela, eu vou tirar. Qual é o teu problema? Eu disse, não, meu problema é que eu acho que Ainda no não tá momento pronta, que eu tava abri pronta, né? a porta, assim, eu tenho medo. Já pensou se não entrar ninguém? Tá, mas como assim não entrar ninguém? Tu atende um monte de gente, já tem clientes há muitos anos. Vou tirar esse papel. Arrancou o papel. E aí tudo começou. Foi muito difícil o primeiro ano, né? Eu estava numa região nova, que era o Laranjal. Apesar de ter muitas clientes lá. Foi um ano muito difícil. Um ano, né? Para tu Sim. também Gerir, reerguer e também toda essa questão do acidente do Antônio, né? Depois que passou tudo e que ele estava bem, parece que veio a conta, sabe? E aí eu entrei numa depressão muito grande, assim, era muito difícil, eu não tinha ânimo para trabalhar, né? E aí busquei ajuda psiquiátrica, né, psicológica, e aí as coisas foram melhorando, assim. Mas foi muito difícil, assim, foi uma fase muito difícil. Mas que passou. E conquistou. Conquistou, Tá sim, lindo, né? Tá lindo, o espaço é uma graça, né? A Dalê hoje, ela já tem, né? Ela já é reconhecida, né? Por muitas pessoas. Isso é muito legal e ela é reconhecida pelo cafezinho, pelo carinho que as pessoas são recebidas lá no nosso espaço, né? E é isso que a gente quer, essa marca que a gente quer deixar no mundo, né? Sim. É uma marca de amor, de carinho, né? De troca, de experiências, né? Que é o que acontece muito. Sim. Ali, a pessoa trocando de roupa e conversando e falando muitas vezes dos seus problemas, né? Sim. Dos seus anseios. E isso é muito legal. Talvez a tua maior conquista tenha sido essa, olhar hoje aquele brilho na tua empresa, né? Exatamente. Mônica! Vamos lá! Dá-lhe, Mônica. Histórias lindas de vida também, hein, pessoal? Nossa, Lê, temos muitas coisas em comum. Tô ouvindo ela falar nessas dos desafios. Contar um pouquinho, então. Em 2009, eu abri uma empresa que se chamava Audioclean. E foi um desafio já começar nova, né? Eu tinha 23 anos de experiência de nada, de empreender ou ter algo, né? E foi, assim, tudo muito simples. Hoje eu vejo o que eu tenho, como a clínica é, comparando com o que era antes, né? Como foi difícil, como a Lê estava contando, como é difícil iniciar, dar aquele pontapé principal, assim, o inicial ali. Mas era a mesa da recepção simples, era tudo muito simples, as cadeiras eram simples. Agora tô falando do gesso, né? Hoje a gente enlouquece pra pôr gesso em tudo, no teto, parede de gesso. E naquela época era aqueles, não sei como era o nome, mas eram umas divisórias aquelas bem comuns, né? E, enfim, era o que eu precisava para iniciar. E até então, acho que não tinham fonos empreendedoras, né? Naquela época também. Quem tinha empresa que prestava esses serviços eram administradores, até conheci uma pedagoga que tinha também uma clínica, e onde eu fiz até estágio, né, lá com eles. E depois fui me divulgando. O primeiro ano muito difícil, mas depois fui ficando mais conhecida. Passei a atender não só em Pelotas, mas ia para Rio Grande, para Piratini, para Canguçu atender. E tive uma unidade móvel para fazer exames. Eu ia até as pessoas.
Inovando. Legal. Unidade móvel de audiometria, né? Então, quem não podia se deslocar, a gente ia até o local. E eu andei muito com aquele carrinho. Que legal. Fiz toda a região, assim, fazia muitos exames, muitos atendimentos. Aí depois fui para Bagé, fui para aquela região toda lá, né? Aqui para Rio Grande também atendi muitas cidades. E fiquei grávida e fui reduzindo também, né? Já não me via mais indo até as empresas, indo até os clientes, né? Eu precisava focar mais no consultório em si, na clínica, né? E queria estar mais tranquila nesse processo todo. Para poder curtir meu bebê, né? Meu filho. E hoje o Enzo tá com 11 anos, penso, né? Mas impactou um pouco. O Enzo foi um bebê prematuro. E eu me obriguei a parar, né? A reduzir, assim. Para ficar esse tempo. Ele ficou um mês na UTI, então... Parei esse tempo. Eu tinha, na época, 2 fonos que trabalhavam, né, comigo, que eram minhas funcionárias. E tocaram a empresa, assim. Eu não sabia de nada. Eu realmente desliguei para me dedicar ali ao momento de ser mãe, né? Teve todo esse susto dele ter ficado um mês hospitalizado na UTI. Mas deu tudo certo. Saiu. Tá com lindo, um aninho, maravilhoso. maravilhoso, né? Depois de um ano, assim, ele foi pra escolinha. Eu retomei essa rotina, né? De atendimentos e tudo mais. Mas focado também mais aqui na região. E atendia, como eu disse, né? Tanto bebês até idosos. Atendia adultos, crianças pequenas. O público era bem variado. Mas me identificava muito com o público infantil e isso ficou martelando na minha cabeça por muitos anos, né? Porque eu não tinha coragem de mudar. Depois de ter iniciado e eu era conhecida, né? Fiquei bastante conhecida aqui em Pelotas pelo trabalho, assim, com adultos também. Eu tinha muito medo. Então, precisei lá de ajuda da minha psicóloga para ter fazer essa a transição. coragem. Eu pensei muito, muito, muito. E já não me identificava tanto com o que eu fazia, né? E fui cada vez me especializando também na parte de fono, né? Para atender crianças com autismo. Então, fiz especializações nessa área, fiz muitos cursos nessa área. Atendimento, tanto hoje da clínica, 90% de crianças atípicas. Então, foi indo e eu já não me identificava mais com aquela primeira marca que eu tinha. Sim. E eu pensava, o que eu vou fazer, né, com a AudioClean? Nossa! Eu fiquei conhecida, né, com este nome. E foi indo que trabalhei muito, né, essa questão da transição em si. E decidi mudar. Decidi que ia trabalhar só com o público infantil. Eu tinha muito medo de não sobreviver, né? Ai, a gente sempre tem. A gente sempre tem. Eu digo, será? Eu disse pra mim, será que eu vou conseguir sobreviver atendendo só a criança, né? Eu tinha uma certa dependência, assim, achava que era necessário e tá. Quando eu decidi, foi um momento muito difícil, em que a minha mãe ficou doente, né? A mãe tinha câncer de mama. E foi bem grave, assim. Ela entrou numa fase dificílima, assim, da doença. Internou. E foi junto com essa minha ideia de fazer a transição. Eu já tinha mudado de espaço, porque eu queria ter um lugar mais amplo. E eu esperei 1 ano para lançar, né? Usar o nome Ludotherapy, porque não deu, né? Naquele 1 ano. Além de estar com a mãe doente, eu descobri um câncer de mama. Então, foi tudo junto, né, gente? Mudança, era a transição, né, da empresa. E tudo dependia muito de mim. E eu, com a mãe doente, tendo que cuidar. Meu papel de filha, né, era o papel que predominava naquele momento. Ainda bem que eu tive uma rede de apoio muito boa. Minha família, meu marido, meu pai, né? E sempre ajudaram, assim, com o Enzo. Mas fiquei esse tempo me dedicando a ela. Aí descobri que estava doente. Tomei logo a decisão. Eu não sabia se era benigno ou maligno. Eu já achava que era maligno. E aí resolvi operar antes de fazer a biópsia. E aí veio a biópsia depois, né, de 1 mês. E era maligno. Eu tive que fazer quimioterapia, tive que fazer rádio. Então, esse, né, da tua pergunta, assim, qual foi o maior desafio? De tudo, esse eu acho que foi o maior desafio.
Porque quando eu peguei aquele laudo, né, que dizia que era um tumor maligno, eu pensei que tudo ia acabar ali, né? Eu disse, será que vai impactar tanto na minha vida que vai acabar com tudo que eu fiz, né, até hoje? Sim. Acabar com o papel da profissional, mãe, esposa, filha, né? Será que... A gente se questiona, né? Será que vai ter um limite agora, né, no meu tempo de vida? Esse é o maior medo, eu acho, de quem descobre que tem câncer. E aí... Fico até nervosa. Foi forte, assim. Mas uma coisa que me ajudou, né, a passar também por este momento. Eu não quis deixar de trabalhar. Então, eu tinha que fazer quimioterapia por 6 meses. Até o 3º mês, eu segui trabalhando normalmente. Eu ia, fazia quimio, ficava recebendo medicação por 4 horas, era de 4 a 5 horas. E voltava para trabalhar. Então, o que eu penso também disso? Trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Tem um peso muito forte, assim. É muito importante, porque aquilo me motivava a estar bem, a querer... A seguir, né? A querer estar lá. O meu propósito, que é de ajudar crianças com dificuldades de fala, né? E esses transtornos do desenvolvimento, me fazia... Eu sinto em mim uma enorme importância, porque eu sei que eu também transformo vidas, né? Desde lá do início, desde os 2 aninhos, quando a maioria procura por esse meu serviço. E eles vão indo até a fase adulta, né? Porque os transtornos acabam... quem tem, não deixa de ter, né? Vai se aprimorando, vai desenvolvendo, conquistando habilidades, mas a criança vai sempre conviver com aquele transtorno. Vai ser um adulto, né? Ela vai amadurecer. E então, assim, no momento que eu fiquei doente, eu pensei, será que é o fim de tudo isso, né? Sim. O que vai ser? Mas dei uma segurada na Ludo. Passei por esse processo de tratamento da minha saúde. Fui um pouco no automático ali. Porque eu precisava cuidar da minha mãe e me cuidar também, né? Neste momento. Sem esquecer de todos os papéis, né? Sim. Como tu disse, o quanto é importante a gente buscar equilíbrio. Naquele momento não tem. Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio, tá tudo assim, não né? Tem é isso aí. Fazendo e a gente entender, porque eu falei no início, entender que horas não tem o equilíbrio e faz parte. Né? E eu ouvi de todo mundo assim, não, tu é uma pessoa forte, porque tu vai passar por isso. Então, assim, eu tinha que estar naquele papel de forte. Sim. Tem seu lado ruim, né? Porque a gente, às vezes, não quer tá se forte. Blinda e se blinda e tu quer mostrar que tu é forte, que tu tem que estar forte, né, para superar tudo que vem, né? Tudo que é bomba que vem, tu precisa resistir. E então, assim, me fiz forte, né? Mas eu tive depois de um tempo, depois que eu encerrei até a parte da rádio, eu terminei aqui, me fui fazer rádio, aquilo não acabava nunca. E por eu ter metástase, tive que fazer todo o tratamento, embora já tivesse feito a cirurgia preventivo. Faço ainda, né? Estou em remissão. É um tratamento de 7 anos, né? Ainda pela frente. Então, convivo com isso. Agora, muito bem. Agora mais equilibrada, né? Administro melhor. Mas eu acho que esses perrengues, né, que a gente passa, essas dificuldades que se apresentam na nossa vida, sempre tem um porquê, né? Sim. Então, vejo que fui forte, consegui superar muita coisa, tive depressão. Sim. Precisei de ajuda, né, psiquiátrica, psicológica, para poder me manter ali. Resisti por um bom tempo, né, mas depois chegou um momento que eu não tinha como. Eu resisti também muito, assim, naquilo, né, eu sou forte, eu vou aguentar, A minha mãe veio a falecer, então foi um impacto bem grande, assim. E depois disso que eu comecei a me ver como doente, né? Como paciente. Porque até então eu não me via. Sim. E eu dizia, não, a minha mãe era um estado grave, né? De câncer. E eu era super leve. Eu já tinha até operado, já tinha tirado. Então eu não conseguia me ver, me colocar também no papel de doente, né? De precisar de cuidado. As pessoas se importavam comigo, queriam me ajudar. E eu dizia, não precisa, eu tô bem. Eu tô super bem. E aí, depois, né, que ela faleceu, que eu já não tinha mais, né, todo aquele cuidado que eu precisava ter todas aquelas horas.
eu consegui me enxergar mais como uma paciente oncológica, mas em tratamento. Sim. A psico dizia que eu não me enxergava e realmente, né? Eu nunca eu dizia pra ela, eu não tô doente. Eu não me sinto doente, né? Sim. Então, eu não tô doente. Passei por um processo de doença e já foi, mas depois que eu aceitei aí... Mas isso tive. pode ter te ajudado também, né? Com certeza. Não, com certeza. Não indico a negação. Exato. Não digo que isso é o certo, né? Mas eu entrei mesmo no automático ali, fui trabalhando, fui seguindo a minha rotina normal e querendo fazer as coisas que eu fazia. Tive, sim, impacto e limitação em muitas coisas, né? Porque meu tratamento também tem que ser de supressão ovariana, né? Ou seja, me obriga a estar em menopausa. Aos 37 anos, eu viver, passar por uma menopausa foi muito louco. Reflexos também, né? Psicológicos, hormonais, Nossa, metabólicos. os hormônios estavam uma loucura. Exatamente. Então, passei ali por essa... Tudo girou. Agora que vem estabilizando as coisas, né? Mas nisso tudo, o meu trabalho, assim, a minha família, sabe? Foi onde eu me apeguei. E isso foi a base, assim, pra me dar suporte, né? Pra eu continuar. Porque eu me sentia muito bem no meu trabalho, então eu queria estar lá. Quando eu não me sentia bem, eu cancelava a agenda e dizia, olha, não estou bem, estou passando por esse momento, estou em tratamento, então... Sim. Eu tinha vergonha de dizer isso para as pessoas, que eu ia ter que cancelar. Como eu sou fraco, como eu estou sendo fraca. Isso é mostrar fragilidade, né? A vulnerabilidade, às vezes, assusta. Com certeza. Pode, né? E eu achava que não podia. Mas então, depois eu fui entendendo isso e fui ouvindo mais, né? E aí eu fiz um caminho, como eu digo, inverso para dentro de mim, na busca do autoconhecimento, né? Assim, sim. E buscando coisas que... autocuidado, né? Também olhar mais para mim, ver quais são as minhas necessidades, o que eu tô precisando em cada momento, prestando atenção nos meus sentimentos, o que eu tô sentindo para acolher e conseguir passar por aquilo dali. Então, essa doença me ensinou muito. E eu digo que a Ludo é a fênix, né? Que surgiu das cinzas. Quando tudo parecia ter acabado, parecia que ia acabar, né? Eu disse, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu vou voltar, vou abrir, E aí veio um novo agora, né? Espaço. Comecei a trabalhar com esse nome, a divulgar, né? Fiz essa transição ali de empresa. E deu super certo. Aí eu comecei a pensar também, olha, a empresa não pode depender só de mim, né? Porque eu pensei em fechar. Eu digo, bom, o que eu vou fazer, né? Enquanto eu estava doente. E aí era um espaço bem grande. Comecei a convidar alguns profissionais da área da saúde para estarem comigo naquele local e unirem força total. E deu super certo, né? Deu super certo. Isso daí era um sonho, né? Também ter uma equipe, trabalhar em equipe. Sim. Porque a gente até teve esse papo, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa ter o apoio também de outras áreas, né? De outros profissionais. E conseguir atender essas crianças como um todo, né? Então, hoje, a clínica tem pediatra, tem terapeuta ocupacional, tem psicopedagoga, tem psicólogo. Vai ter fisioterapeuta. Que legal. Também, que está chegando. Fonoaudióloga. Então, é muito legal, assim, olhar para trás e ver esse trajeto, o que foi sendo construído e como está hoje, né? Legal. Então, hoje não depende só de mim. Eu tenho uma equipe muito boa. Sim. Que se formou, já tiveram alguns, saíram. Então, a gente vai sempre também, né? ajustando, né? Para oferecer o melhor. E é isso, assim, eu fico muito orgulhosa Que legal. de contar essa história. Legal. A tua maior conquista, então, podemos dizer que foi essa transição, né? De uma clínica para outra e no meio de todo esse, né? Para as pessoas poderem aqui estar nos escutando entender, né? Que ninguém, né? Que nem eu acho assim, não é herança, né? Eu peguei uma herança e agora eu vou montar o Centro RM. Né? Não. Né? Não sei, muita gente pode ter suas heranças, montou suas empresas, E com pode certeza. dar certo Mas também. a gente olhar que também foi um fruto da tua batalha, da tua costura, do teu tijolinho, né? Por tijolinho. E saber que no meio disso
desmorona e aí tu pensa, deixa desmoronar e azar, ou né? Ou vai. O controle gira que a de gente não novo, tem né? de tudo, né? Exatamente. Não, e foi ali exatamente, né? Serviu para ensinar que a gente não tem controle de nada. nada. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Então, e achava que eu poderia dar conta de tudo. E naquele momento eu sabia que eu não tinha controle de nada. Sim. Eu queria estar bem para atender, eu chegava lá e não estava bem. Eu dizia, como que eu não tô bem? Por que eu tô com vontade de chorar? E gurias, como isso é importante, agora até Nossa. puxando pra minha área, assim, claro, eu sou da área de atividade física, de exercício físico, né? Mas a gente também tem essa visão da multidisciplinariedade, né? E às vezes eu no emagrecimento, assim, quando as pessoas engordam um pouquinho ou saem do plumo e não tem o resultado que quer, não quero mais, né? Abandona. E só que aí as peleias da vida, elas estão aí pra gente ou realmente não é esse caminho que eu quero seguir e beleza, muda a rota, ou tu saber que tu vai encontrar, né, os obstáculos e tu vai seguir e tu entender que tu pode estar fragilizada, né, que tu tombou só, né, e que daí daqui a pouco tu levanta mais forte ou com outra ideia ou com outra visão ou com outro conhecimento de ti que tu não tinha para dizer, bah, agora então é por esse lado. E a gente se permitir errar, porque às vezes o não se permitir errar é que a gente não acerta mais. É que nem eu falo do emagrecimento. Tu comeu, agora joga pra trás e segue. Olha pra frente. E olha pra frente, né? Então, a gente não ter o controle, a gente saber que não tem o controle sobre tudo e que tu vai cair, mas é nesse momento que tu junto está, mas parei. Agora vamos de novo. Vamos se reerguer, Vamos vamos dar o recalcular passo. a rota, né? Minha comadre sempre diz, né? Não atirar não tudo tá pro dando alto, certo, né? Muda. Volta, recalcula a rota, pega outra estrada e vai. Exatamente. Sabe o que, Então, que eu assim, entendo, assim, de tudo isso que eu vivi, que eu vejo as pessoas vivendo? Que não é um privilégio só meu. Sim. Trocar o pneu do carro com o carro andando. É isso aí. É isso aí, entendeu? É isso aí. É E todo vence, mundo. Vence uma dificuldade, vai vir outra. virou. A nossa vida é feita Exatamente. entendeu? Eu Aí acho tu que passou por uma sair da zona de conforto. Eu É acho isso. que aí que tá a graça, né? Senão fica muito monótono. Já aproveita, Vânia. Então, vamos Fala lá. que a vida não foi nada monótona, Não. Vânia. Ah, não foi fácil pra ti. Pois é, então. Como a gente vê a história, cada um com o seu, né? E as suas dificuldades. Porque às vezes as pessoas vêm, por exemplo, vê a tua loja pronta, a tua clínica, Ah, sim. vê o meu café. Mas que nem diz quem vê close não vê corre, né? É. Não sabe o caminho que a gente percorreu para chegar até lá. E percorre ainda, né? Exatamente. Vê lá o centro de emagrecimento Roberta Malaguês, mas tudo que passou para chegar até lá, né? Exatamente. E acho que por isso que é importante a gente compartilhar essas histórias para que isso que tu disse, a gente serve de inspiração. Eu acho que eu não sirvo de inspiração, mas muitas pessoas já disseram isso para mim. Então a gente tem que aceitar e ver essa nossa responsabilidade de, né, inspirar outras pessoas para seguirem o seu caminho, porque é difícil a gente dar o primeiro passo. Depois que a gente dá o primeiro, vai. Exatamente. Mas dar o primeiro é muito difícil. E para mim foi assim. Então eu sempre trabalhei CLT, né? Aquela coisa segura, meu salário fixo no final do mês lá e eu Péssimo, férias. é isso aí, tudo controladinho, né? Tudo sob controle. A minha filha nasceu em 2009, eu tenho uma filha de 15 anos e tenho um bebê de 1 ano. Então vamos começar pela Isadora. Quando ela nasceu, eu tinha uma necessidade das festas de aniversário, eu queria comprar um bolo, ou ele era muito caro, ou ele era ruim, ou ele era feio, eu nunca encontrava tudo que eu queria. Eu sempre gostei de fazer doce, né? Sempre fui de fazer docinho assim para casa. E aí eu resolvi fazer um cursinho de bolos para fazer as coisas para ela, para os aniversários dela. Aí comecei a fazer para os aniversários da família e as pessoas começaram: "Ah, mas é muito bom, tu não faz para mim?" "Faço, me dá os ingredientes que eu faço para ti." Foi assim que começou. O meu marido vendedor, né, já disse assim: "Por que tu não faz para vender então?" Eu, não tinha pensado, mas não tenho. Não, mas tu vai ganhar prática, né? Então tá. Aí fui lá, fiz um Facebook na época, né? Com o nome de Vânia Enzel Bolos e Tortas. E comecei a fazer. Aí a família, os mais chegados começaram a comprar e isso foi se fortalecendo. Então era a minha renda extra. Chegava do meu trabalho e à noite, na cozinha do meu apartamento, pequenininha, bem pequenininha, eu produzia os meus bolos. Então, se tinha embalagem em cima dos armários, embaixo da cama, por tudo. Com a chegada da pandemia, esse negócio tomou outra proporção, porque as pessoas precisavam, queriam, né, ter o seu bolo, os seus doces em casa para comemorar.
E faziam, todo mundo queria fazer, não tinha casa de festas. E aí, eu estava home office, eu tinha mais tempo para me dedicar. Fui me aprimorando, fazendo cursinho pela internet, né? E ganhei prática e o negócio foi melhorando. Quando o home office terminou, que eu tinha que voltar, aí eu tive que tomar uma decisão. E agora? Tu volta ou tu não volta? E aí, né, no dia 30 de outubro, eu tinha uma encomenda de um bolo de pasta americana para fazer. E eu voltava no outro dia para trabalhar às 8 da manhã, né? E eu não conseguia terminar. E eu passei a madrugada inteira trabalhando e chorando, dizendo, meu Deus, me mostra o caminho, o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que entregar esse bolo para esse cliente, eu tenho que ir trabalhar. E eu não consegui trabalhar no outro dia, porque eu consegui terminar às 10 horas da manhã. Mas entreguei para o meu cliente, ficou lindo, para mim ficou lindo, era o bolo mais bonito que eu já tinha feito. O cliente ficou super feliz, mas foi naquele momento, naquela madrugada, chorando, que eu disse, não, eu preciso mudar, não dá para eu seguir assim. E aí, tomei aquela decisão em mim, né? Aí, fui conversar com meu marido para ter uma decisão, né? Familiar, ele ficou meio assim, porque também, né? Vinha dessa questão de... todo mundo, né, acostumado com CLT. Então, amadurecemos a ideia e eu resolvi. Então, eu pedi demissão. Uns 2, 3 dias depois disso, pedi demissão. E, não, mas aí eu preciso de um lugar para eu trabalhar. Um colega, amigo, morava no apartamento de baixo, não estava mais na cidade, o apartamento estava vazio e eu, maior cara de pau, disse, olha, eu preciso de um lugar para trabalhar, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero saber, teu apartamento está fechado. Eu pago o condomínio para ti e tu deixa eu usar teu apartamento. Ele tinha algumas coisas lá dentro, né? Tinha cozinha. Ótima ideia. Ótimo para mim, né? Eu disse, é bom para ti, é bom para mim. A gente se ajuda. E ele, claro, pode ficar. Descia minhas coisinhas, aí assim, meu cunhado me deu uma mesa lá que ele tinha na oficina, uma mesa velha. A geladeira, eu fui lá e comprei uma usada de R$600, estava lá a geladeira. E aí, assim foi, um deu uma coisa, outro deu outra coisa e eu montei meu espaço lá para trabalhar. E aí era o meu primeiro Natal. Natal na confeitaria é uma beleza, né? E aí, eu vendi naquele Natal panetone para empresa, 200 para uma, 300 para outra. Fiz panetone aí, vendendo individualmente, eu vendi mais de 100. Então, assim, ó, me mostrou que era para ser, eu era o caminho. Não. E nesse meio tempo, uma amiga disse assim, olha, te falei de ti para uma pessoa que quer montar um café num espaço que ela já tem, mas ela precisa de alguém para tomar conta, então falei de ti. E eu disse, tá. E eu pensando, meu Deus, mas eu recém estou aqui, né? Me aventurando aqui, já vou me aventurar em mais outra coisa, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Aí falei pro meu marido e ele disse, será? Também, né, naquela questão, a mesma questão que eu, né? Mandei uma mensagem e não tive retorno, e óbvio, não era para ser. Aí no dia 23 de dezembro, eu lá na loucura do Natal, eu recebo uma mensagem de volta, olha, não pude falar contigo, mas se tu quiseres a gente pode conversar. Eu disse, olha, tô saindo de férias, deixa eu sair de férias e aí eu volto e a gente conversa. Então, no início do ano, aí a gente conversou, alinhou e eu montei o Café Jardim. A gente inaugurou dia 7 de abril de 2021, em plena pandemia, né? Aí, 7 dias depois, veio o lockdown de 15 dias, fechamos. Mas como era um ambiente aberto, o pessoal procurou, foi super bem aceito, compraram a ideia. E o que a gente quer, né, no espaço do Café Jardim? É uma experiência diferente. Não é tu chegar e tomar um café simplesmente, não. É uma coisa com cuidado, né? Com carinho, com um bilhetinho, com uma florzinha, com uma louça diferente. Então, essa questão também, as pessoas, principalmente naquele momento que a gente estava vivendo de pandemia, uma loucura, né? Exatamente. Saúde mental abalada, as pessoas querendo carinho, se sentir acolhida, né? Acolhidos. E, então, assim, foi assim, de ter filas, da gente não conseguir atender todo mundo. Que legal. De reclamar de demora. E aí, imagina assim, para uma pessoa que nunca teve nada, começar no loqueteio, assim, tipo, eu produzia, eu atendia, eu vendia, era tudo, eu limpava,
Tu te divulgava, Eu me tu era divulgava. marketing, o Então, assim, era tudo, né? Os braços, né? É aquilo que a gente fala, eu empreendedor, né? Porque é tudo eu, né? Isso aí. Mas, claro, com pessoas, né? Graças a Deus, a minha família é de pegar junto. Então, todo mundo pegou junto comigo e todo mundo disse, não, vamos lá, tu vai conseguir, a gente te ajuda. Aí um foi lá e comprou geladeira em 24 vezes. Aí o outro foi lá e comprou. Legal, que legal. E é assim, né? Porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha foi o dinheiro que eu peguei do meu fechamento das contas, que nem pedi, não Sim. ganhei rescisão, eu pedi demissão, né? Então, eu usei aquele meu dinheiro pessoal, uma reservinha que eu tinha para investir nesse negócio. E foi muito positivo. Aí, eu fui dando conta da confeitaria e o café, as duas coisas, né? Ao mesmo tempo, eu lá no apartamento, né? Dando conta e... fluiu, foi fluindo, foi crescendo, foi o pessoal, né, comprando a ideia, as minhas clientes dos bolos indo no café, clientes do café virando clientes de bolos. E foi super positivo, me mostrando assim, ó, tá no caminho certo. No ano passado... Tu ainda tinha dúvidas. Eu ainda tinha dúvidas. Aí, em 2022, eu engravidei. Aos 40 anos, engravidei sem planejar, né? Ou seja, a vidinha tava assim, tudo se encaminhando, tudo certo. Vamos para essa rota. E aí veio uma gestação, assim, sem esperar, né? Aí, então, eu engravidei. Aí veio o Matias. Agora ele tem 1 ano e 3 meses. E o Matias veio numa época, assim, que a gente já começou numa mudança, né? Porque daí veio um bebê, precisava mudar de casa. O apartamento não comportava mais, né? A família do tamanho. Então, locamos uma casa grande, que pudesse botar o ateliê junto, né? Então, uma casa enorme, que eu nunca tinha morado numa casa tão grande. Tinha 5 quartos. Então, administrar isso também já é outra coisa, mais a gestação, né? Ele nasceu... uns 15 dias depois dele nascer, a gente teve um impasse, né? Com o local onde eu estava, a gente teve um impasse. E aí foi pedido para eu sair desse espaço. E aí eu no puerpério, né? Com essa função de já ter que estar passando essa questão, né, do bebê, de ter que lidar com isso. A minha mente era o quê? Não, agora eu vou me dedicar a ele, pelo menos uns 4 meses. Sim, eu tinha organizado tudo para seguir o café e eu poder ficar em casa com ele, né? Só eventualmente produzindo alguma coisa. E aí veio esse baque, assim, né? Eu disse, e agora? O que fazer? Para onde que eu vou? Eu sigo o café? Eu fecho o café? Sigo só na confeitaria? Então, isso foi um momento muito difícil para mim, porque a gente sabe que essa questão hormonal do puerpério é bem difícil, né? E Sensível. muito sensível. Ter que tomar decisões desse porte, né? E aí, assim, a família foi fundamental, né? A minha base. Eu tenho uma rede de apoio incrível também, que se não tivesse, não... Com certeza, se não tivesse, não teria Vânia Enzel nem Café Jardim, se não tivesse essa rede. Legal. Aí, decidimos, não... Vamos procurar um espaço, vamos ambientar Já esse era jardim. de todo mundo esse já café. era de todo mundo. E aí eu disse, eu vi uma casa em tal lugar. Não, olha só, quem sabe tu faz assim, quem sabe tu faz assim. Fui procurar parcerias, né? Fui super bem acolhida. Não, se tu quiser botar o teu café aqui, tu pode botar. Mas eu não tenho estrutura, tu vai ter que investir na estrutura. Mas, tipo, as pessoas abriram as portas. Fui muito bem acolhida, né, nesse momento. Mas é aquela coisa, a decisão é tua. E aí... Responsabilidade Que de responsa, tomar né? decisões. Com mais um. Então, não era mais só uma, eram dois filhos agora, né? E aí, achamos essa casa, que foi um achado, assim, uma casa maravilhosa, uma casa antiga, mas que a gente conseguiu ambientar para o jardim. E aí, a gente reinaugurou. Então, fechamos em julho de 2023 e reinauguramos em novembro de 2024. E foi, assim, ó, uma outra grata surpresa, porque a gente foi super acolhido, a vizinhança, todo mundo veio, os clientes, todos vieram e já tava assim, quando é que vocês vão abrir? A gente tá com saudade, a gente quer voltar. Novos clientes, então, ali da Redondeza, e como agora a gente tá numa área central, né? Pega um outro público. A questão de que a gente, né, tem mais flexibilidade de horário, então agora a gente abre aos domingos. Então, assim, está sendo, né, uma experiência muito gratificante, porque eu tenho clientes que vão toda semana, que trazem outras pessoas. Então, assim,
a gente tem essa coisa da experiência, né? De promover uma experiência diferente. E as pessoas comprarem, quererem passar por isso. Então, é um filho que tá sendo bem criado. Bem criado. Então, o maior desafio foi esse, né? Nesse momento dessa decisão de sim ou de não. E eu acho que agora a conquista é o novo espaço. Que legal. Que agora tem bem a cara. Todo mundo diz, Ivone, tudo tem a tua cara aqui. A gente vê que tem o cuidado. Sim. E realmente né? A gente faz aquilo que a gente acha que... Como eu digo, eu quero que as pessoas venham que se sintam como se estivessem em casa. Não que estão num ambiente, né, Frio, comercial. que não é acolhedor. Então, é como estar em casa. Vamos lá, fiquem à vontade. Eu acho que isso que é o diferencial. Que ótimo. Gurias, agora assim, né? Eu não vou falar muito da minha história, porque ela tem 20 anos aí de história também, é bem longa, né? Mas eu acho que uma coisa que vocês todas falaram, assim, e haverão de concordar comigo, como a base familiar é de suma importância, né? E eu levanto a minha bandeira, assim, porque eu também passei por várias peleias no decorrer desses 20 anos, que são 20 anos de PJ e 13 anos de Roberta Malaguês, né? Eu também passei por muitas situações pessoais, financeiras, né, parece que tá tudo certinho, quando vê, né, aí da equipe sai, tava desenhada a coisa, e quando vê, e agora? Então, tudo isso vai causando sabe, esses baixos, né? Só que aí tu vai lá, tu tem um pai, uma mãe, né, tu tem uma amiga, eu também, assim, além de toda a questão familiar, eu tenho grandes amigas que o tempo inteiro aplaudem, amiga, sou tua fã, né, o pai, o que eu preciso, aí a mãe, eu tô saindo correndo aqui, preciso de um amor. Então, eu acho que esse apoio hoje, né, de 13 anos da Roberta, 10 anos eu tenho o Michel, que é meu marido, não é marido ainda, mas, né, a gente vive juntos, né, não casei de fato, mas, tipo, a gente tem uma relação, e ele é meu bração hoje, né, uma das minhas grandes amigas de infância é meu bração comigo, então eu sempre digo assim, todas as peleias da vida que tu enfrenta, se tu tiver um apoio, é meio caminho andado, né? O fardo fica mais leve, né? Exatamente. Fica mais leve. Exatamente. Porque daqui a pouco tu pensa, meu Deus, não quero mais. E alguém diz, não, vamos lá, chegou até aqui, vambora. Vamos tirar e aí tu vai lá e enxerga, e aquele obstáculo ficou desse tamanho perto da multidão, da imensidão das outras coisas positivas, né? Então, eu achei muito legal isso que vocês trouxeram, assim, porque eu sou muito família, e para refletir hoje a minha maior conquista, né? Um dia eu quero ter a oportunidade de falar de toda a minha história, só que a gente tem um tempo curto, mas eu acho que a minha maior conquista é essa, assim, é a humanização que o meu espaço transparece. Né? Que eu fui lá no teu café, eu tirei, né, o bilhetinho e eu postei uma foto, porque eu acho que aquilo ali realmente é teu, e isso, né, cativa, né? Lá na Dalê, tu sempre recepcionado um cafezinho desde a garagem, que eu fui lá na garagem da Dalê, eu marquei hora. na garagem, né? Eu e a Mônica trocamos várias ideias ali quando a gente jogava beat, e tu te aproxima de pessoas que têm as mesmas visões de vida, e eu acho que todas nós aqui trouxemos isso, assim, né? Família, né? E isso é muito importante. Não é só família, eu acho que conexões com pessoas que nos empurram para cima. Isso é muito bacana. Com certeza. E eu acho que já vai até dar uma deixa, assim, para essa outra pergunta, né? Que eu acho que vai ser umas 2 perguntas em uma aí. Que é tipo assim, como é que vocês entendem a relação pessoal e profissional? Porque todo mundo falou aqui da saúde mental, né? É, importante. E eu acho que a saúde mental, ela eu diria, eu sou da saúde física, só que eu acho que a saúde física, ela é reflexo da tua saúde mental. Se tu tá bem, tu busca, se tu não tá bem, tu não busca, ou vice-versa, né? Fica aquela salada de fruta, porque eu acho que a saúde mental, ela tem que estar bem, né? E se ela não tá, às vezes desgringola, né? Então, como é que vocês enxergam, assim, até vou pedir que vocês sejam mais sucintas, assim, pra gente poder encerrar, não ter tempo de encerrar. Como é que vocês fazem essa comparação, assim, acha importante, né, vida pessoal e empresarial? Vocês concordam que uma coisa só anda se a outra estiver bem e vice-versa? Né? Sim. Não tem como, né? Eu acho que tá tudo muito atrelado, né? Essas duas coisas. Sim. E por muito tempo eu achava que minha empresa era uma coisa só, né? Com a entrada de outros profissionais que eu fui me distanciando e separando o celular, né? O celular profissional, o celular pessoal. CPF porque era do CNPJ. CPF do CNPJ, mas é muito difícil.
Só que é como tu disse, né, Roberto? Se a gente não tá bem no pessoal, é claro que isso vai refletir diretamente no profissional. Sim. Tanto que a gente chega em lugares ruins que tu vê que a pessoa não tá Não bem tá legal. do lado pessoal dela. Não tá legal. E ela tá refletindo isso no profissional, né? Exatamente. Às vezes atende mal, te recebe mal, o lugar é desleixado. Então, quando tu entra num lugar, como ela falou da Energia. cafeteria, quero muito que vocês também vão visitar Já tô as louca. Ludo. Ah, sim. Já tô Vocês com roupa vão- de ir, inclusive. Coloquem a roupa de ir. Eu tenho certeza que vai dar. Não, cada uma. Vamos marcar suas visitas. Porque é isso, o que a gente quer proporcionar ali, desde a entrada lá da Ludo, são as florzinhas que eu plantei. Tem que ter a minha cara, adoro plantas. O cartãozinho, a Ludo tem uma temática que é de fadas e duendes. Então, lá também tem o bilhetinho lá do duende, né? Então, eu acho que esse cuidado nos detalhes para que a gente receba as pessoas, né, da melhor forma faz a diferença. Porque quem chega lá chega com muitos problemas, né? Exatamente. Ninguém vai pra clínica bem. É diferente de ir, né? Sim. Ah, sim. Às vezes, Café. o teu café ou pra comprar uma roupa. Não, ninguém quer estar lá. Pra comprar uma roupa Não, ninguém quer estar lá, né? Então, a minha ideia sempre foi também transformar, desmistificar essa coisa de clínica, né? Sim. Tanto que é tudo muito colorido, muito lúdico. Não tem nada branco, né? Como às vezes as pessoas que vão consultar dizem, o jaleco branco, né? Dá pra esperar a criança sem jaleco, porque Já não criam- entra e já tudo mais. E criam- não, é tudo muito colorido, né? Legal. Essas experiências é que também refletem o nosso lado pessoal. Né? Se a gente tá bem, a gente consegue transmitir isso através do nosso trabalho. Com certeza. tudo é energia, né? gente? Tudo é energia. Não, e às vezes tu pode não estar bem, né? Mas eu acho que tu não estar bem por alguma coisa e não porque tu não quer estar ali. Exato. Né? Aquilo ali tu construiu com amor. Eu tenho as pessoas dizem, o que tu toma? É de manhã à noite com essa energia. Eu digo, gente, eu tomo felicidade, porque eu tenho um prazer de estar aqui. Se tu chegar lá pra fazer aula comigo às 7h30 da noite e chegou às 6h30, ninguém diferencia, porque eu quero estar ali, né? E a minha vida pessoal, ela vai fluindo. Se ela vai fluindo, eu reflito na profissional, a profissional flui, e aí é uma troca. Que tu... E aí, não é que eu não tenha problemas, não é que eu não tenha conta pra pagar, e esse mês foi mais Exatamente. calmo, e o que eu faço tudo. Só que tu está bem, tu tá construindo aquilo ali, vendo passinho por passinho, dando É que certo. tu tem a certeza de que tá em baixa, mas vai subir, Vai entendeu? subir, exatamente. E essa certeza, ela vem também da nossa fé, da nossa, né, do que nas coisas que a gente acredita, né, independente de religião. É. Eu acho que isso tá muito ligado também, né? Porque eu acho que isso é importante também. Sim. A gente, Uhum. né? Com certeza. Espiritualmente, Eu sempre tive muita fé, muita fé. É, Muita fé. Eu isso sou aí. apaixonada por Santo Antônio, eu tenho 59 meio Santo Antônios na minha casa. assim, É isso né? aí. E é uma coisa que eu acho que me fortalece muito, assim. Sim. Quando eu penso, eu digo, Santo Antônio, tu não vai me deixar nessa, né? Vamos lá, olha a quantidade que eu tenho. Ou pequenininho ou grande, alguém tem que me ajudar aí. Acho isso muito importante. Querem falar mais uma coisa de relação profissional, pessoal? Eu acho que é isso. Uma coisa reflete a outra, não tem como separar, né? Não. As pessoas dizem, tem que separar o pessoal do profissional. Não dá para separar. O ideal seria se fosse uma caixa que fecha. Às vezes a gente tem que se enxergar em casa, desligar, não olhar o celular para poder viver aquele tempo com a família, né? E se ter esse tempo. Mas a gente leva uma coisa para outra e aí a importância do equilíbrio e do mental, principalmente, né? Tá equilibrado. E a espiritualidade, independente do que for, Da crença, né? Da tua crença, a fé, te agarrar Sustenta, né? aquilo que tu acha que vai te sustentar e te ajudar para te poder vencer esses perrengues que não são poucos, né? Cada um sabe o seu. E não tem isso dia aí. para terminar, né? Só Não, o não dia vai, que- né? Sempre vai ter. Só vai terminar o dia que a gente for. Não, pra- e outra coisa assim, né? Tipo, agora até pra puxar pra outra pergunta. Não tem nada a ver, mas vou concluir essa assim, tipo, que as peleias vão existir. Tá? Vocês ouvintes, mulheres que querem empreender ou que estão começando e estão se deparando com vontade de desistir, vão existir.
As peleias, elas estão ali, porque senão, eu acredito, no meu ponto de vista, que não teria nem graça. Se tudo que a gente faz vai dar certo. Né? Não, alguma coisa não vai dar, tu vai contornar, tu vai mudar, tu vai, deu uma zica esse mês tá mais calmo, agora mesmo veio essa enchente, meu Deus, né? O que a gente faz? Vai sair aluno? Não vai. E aí tu tem que fazer um giro. Então, assim, os obstáculos, eles vão existir para empresário, né? Desde tudo, colocação em mercado, economicamente falando, a questão de gestão de equipe, de gestão de marketing, de gestão de venda, tudo, quando vem tu pensa, montei essa baita estratégia de venda aqui. Nada a ver, não funcionou. Aí tu vai lá e lança uma coisinha, ela explode. Aí tu diz, mas isso aqui que eu dediquei tempo... Isso faz parte, né? Isso faz parte. E aí que entra a gente estar bem. Porque eu acho que a empresa ser saudável não é não ter problemas. A empresa ser saudável é a gente saber que horas tá bom, horas tá ruim, a gente saber gerenciar né? isso. Só que pra gente gerenciar isso, até deu a brecha pra minha pergunta, assim. Só que pra gente saber que nem sempre tudo tá bem e a gente saber lidar com coisas boas e ruins, para a empresa ser saudável, porque ser saudável tem essas duas coisas, eu, no meu ponto de vista, acredito que tu tem que ser saudável. Porque se tu tem uma noite péssima, no outro dia tu chegou com uma caras e bocas, tu tenta sorrir e tu não vai, porque tu tá exausto. Tu tá comendo mal, comida, ela te dá dor de cabeça, ela te dá uma dor no estômago, tu fica com prisão de ventre, tu tem uma diarreia. Daqui a pouco tu, em vez de estar ali na tua loja, super bem, tu tá doente, né? Mesma coisa, né? Tu não faz exercício. Pô, que energia tu tem? Leva a roupa, pega a caixa, baixa a caixa. Senta com uma criança, né? Lava uma louça, cozinha, fica horas de pé, tornozelo incha no café. Olha os reflexos, agora é uma provocação na minha área. Para tu ter uma empresa saudável, que ser saudável é altos e baixos, eu acredito que tu tem que ser saudável. E vocês? Certeza. Vocês acreditam? E só acredita e está distante? Ou vocês fazem? Ou já que a Roberta cutucou, eu vou dizer, não, eu preciso daqui, sem dúvida, sair daqui porque eu estou dormindo 5 horas, porque eu não tomo água, porque eu tenho insônia, porque eu estou num estresse surreal e não faço um exercício físico. Então, entendam, ouvintes, empresa saudável tem altos e baixos. Não é porque tem baixo que ela não é saudável. Exatamente. Só que para ela ser saudável, quem conduz ela tem que entender que tem que ser saudável. Concordam? Sim, plenamente, 100%. Eu acho que, com certeza, o exercício físico, no meu caso, ele cuida da minha mente também, né? Porque é um tempo que eu tenho para mim. Principalmente agora como, né, mãe de um bebê e de uma adolescente, que exige muito, né? Dois extremos, São dois extremos, né? E exigem então, muito. mais a empresa, mais o casamento, tudo exige que a gente se dedique tempo, né? Energia. Um bebê exige muita energia física. E uma adolescente, muita energia mental. Não que o bebê não exija também, às vezes, tanto quanto. Então, para mim, atividade física eu sempre fiz, já faz muitos anos que eu faço musculação, que é uma... Não comecei na musculação, mas é algo que eu fui depois da pandemia e me identifiquei, então gosto. A alimentação é algo que é altos e baixos, eu procuro sempre manter, mas como o meu meio oferece muitas tentações. Deve ser difícil. Então, assim, principalmente depois da gestação, que na gestação eu me permiti algumas coisinhas que eu não estava me permitindo antes. E aí, depois, no puerpério, eu me permiti mais algumas. Né? Então, assim, às vezes aquela coisa da ansiedade também e do, uma compensaçãozinha. Hoje eu posso, hoje eu mereço, né? Mas, com certeza, a alimentação saudável e o exercício físico são fundamentais para a saúde física e também para a mental. E eu que venho de uma família de mulheres de artrose, artrite, então eu tenho essa consciência de que é um remédio para mim. O exercício físico é o meu remédio, eu preciso dele, porque eu quero sentar e levantar do vaso quando eu for mais velha, entendeu? É uma coisa básica. Então, quando a gente já tem esse pensamento de que não é corpo, não é tá magrinha, tá com corpo bonito para ir à praia. É saúde, é necessário. Eu quero ter autonomia, eu quero ter uma velhice boa, né? Não quero sentir dores. Eu que vivenciei, a minha mãe foi muito ruim. As minhas irmãs jovens já estão passando por dificuldades, então eu tenho um exemplo em casa.
E aí, então, isso... E aí, aquele tempo que eu vou pra academia, nossa, é muito... Eu sou uma pessoa que prezo muito por um tempo de qualidade pra mim. Que bom. Eu gosto de fazer nada, tá? A minha amiga que mexe comigo, que eu digo, eu sou adepta do nadismo, de fazer nada. Ai, coisa. Ler um livro, assistir uma série também, mas de fazer nada, eu adoro. E é importante também. importante. Esvaziar a mente. Né? E aí, lá na academia, a mente, né? Eu deixo e flui, ouvindo uma musiquinha, uma coisa que eu gosto. E o ir e vir também. Então, é fundamental. E pra fundamental. aguentar a peleia do dia a dia. E pra né? aguentar. Exatamente. Como tu disse, horas em pé, né? Sim. E pega peso e coisa. Então, tem que ser, tem que ter. Tem que ter. Gente, vou me esconder embaixo da mesa agora. Tu quer que eu fale agora? Ai, eu te passo um pix. Ai, não, gente, assim, é muito difícil. Realmente é muito difícil. É um obstáculo para mim muito grande, assim. Eu, com a função toda que acarretou... dessa questão do acidente, de botar a loja funcionar, de não sei o que, eu acabei simplesmente esquecendo, assim, de mim, né? E eu comecei lá pela parte psicológica, né? Que eu achava que era fundamental naquele momento. E comecei também a fazer esporte. Mas no que o dinheiro apertava, eu, né? A primeira coisa que eu saía era da academia, né? Sempre foi assim. E agora eu estou retomando, né? Inclusive já marquei a partir de segunda-feira retomar, né? As atividades físicas que considero fundamental, assim, né? Fundamental para todos, né? A Vânia falou muito bem, assim, né? Esse respeito, a gente precisa ter dignidade na velhice, né? É o mínimo. Isso aí. Isso aí. Então, isso é fundamental. Essa retomada, né? Não posso, mas vou. Né? Porque cheguei num limite, assim, né? De sobrepeso, de tudo que não tá me fazendo bem. Não quero mais ser tchutchuca. Não é isso, não é muito além, né? É realmente ter saúde para poder curtir aí tudo, né? Tudo que a vida tem aí pra gente poder usufruir, né? Do trabalho da gente, né? Isso. Do suor do nosso trabalho. É isso aí. Então, eu sempre fui um pouco desregrada, né? Assim, ficava um tempo na academia, parava, aquele Sim. vai e volta. Assim como o peso, né? Que também sempre flutuou muito. Mas depois do processo ali de doença, né? Do câncer de mama, o meu médico me disse assim, ó, o exercício físico vai ser teu remédio. Tens que fazer. De agora em diante, tens que fazer. Sempre. Não podes parar. Então, né, me senti no compromisso. Antes era uma coisa mais largada, assim, né? Não era... poderia ficar meses sem fazer, daqui a pouco eu voltava. Fazia os jogos, né? Eu jogava vôlei, depois eu fui picada ali pelo bichinho do beach tênis. Isso aí. Passei a jogar o beach. Tive que parar, né, enquanto eu estava em tratamento, porque realmente não tinha, eram muitas dores, muitas reações, não tinha... Fraquezas, né? Muita fraqueza, não tinha ânimo nenhum. Mas aí, assim que eu terminei, a primeira coisa que eu fiz foi retomar o beach. Isso aí. Ir pro beach. Fiquei muito frustrada, né, no início, assim, porque eu queria aquele rendimento que eu tinha antes de jogar 2 horas, 3 horas, que a gente fazia Sim. isso no sábado, né? Sim. O rotativo, então, jogava 2, 3 horas direto, assim, sem descanso. E agora eu tô conseguindo fazer isso, né? Mas eu demorei um baita tempo pra ter essa condição física. Eu senti muito, assim, a parte da respiração, dores articulares, né? Por causa das medicações. Mas academia, né? Musculação. Passei a fazer yoga, sempre uma coisa que eu quis fazer. ótimo. E sempre gostei, assim, dessa parte de meditação também, né? Da espiritualidade. A gente precisa... É um conjunto de coisas pra gente estar bem, né? E no processo, assim, de doença e de busca pela cura, né? O que poderia me curar também, esses hábitos foram fundamentais.
Então, não largo mais as minhas físios. Eu sempre fiz ozônio também, que para mim faz muita diferença. A minha mãe fazia, então, fazer ozonioterapia me traz muitos benefícios, sabe? É um momento de autocuidado. Quando eu vou para lá, a Fernanda que me atende, ela é ótima. Que legal. É muito bom esse papo. Me deu muita força durante todo o tratamento. Então, a gente precisa ter este momento, né, de autocuidado e não esquecer dos exercícios físicos. Buscar aquilo que mais gosta, né, de fazer para conservar a sua saúde. Eu custei a me dar conta, sabe, disso, porque a gente fica tudo muito centralizado, né? Muito centralizado. Aí, no momento que tu começa a delegar e organizar a empresa, parece que tu consegue te enxergar, né? Por isso, uma coisa, independente da empresa, a gente cuida de alguém. Como? Servindo um café, vendendo uma roupa, ajudando na melhor fala, ajudando no emagrecimento, a gente serve alguém. Por que a gente acha tempo para cuidar do outro e não cuidar de si? Né? Então, eu sempre falo assim, qualquer pessoa no mundo pode sentar na minha frente e me dar a desculpa mais favorável. A única coisa é a morte, é uma doença severa que por um período não pode fazer. Depois é falta de prioridade, que eu acho que só pode cuidar do outro, só pode fazer a tua empresa ser saudável, só pode conduzir a tua vida no normal se tu tiver saúde. E a doença vai bater na porta se tu não cuidar dela. Eu sempre digo. O que eu digo? Ela vem. Nem um CNPJ vale um AVC. Eu sempre tenho essa teoria de vida. Com certeza. Por quê? Porque, não, porque agora minha empresa está aqui arrebentando, então, não tenho tempo para nada, nem para me cuidar, então azar. Daqui a pouco vem uma enxaqueca. Na enxaqueca vem um problema no estômago. Aí fica muito tempo de pé, começa a doer a articulação, tu vai ver, tu tá com desgaste. Uma hora a conta vem, tá? Então, o que eu digo para vocês, assim, para concluir a minha parte? Sei que as demandas da nossa vida... Eu não sou mãe, acho que a única coisa que vocês citaram aqui que eu não sou mãe, resolvi não ser mãe, tá? E eu acho que isso, cada um tem as suas opções. Mas eu tenho marido, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho vida social, eu tenho vida de estudar, intelectual, que eu tô sempre buscando, e tenho a vida empresarial. Só que eu citei 6 coisas, né? A única que eu não citei foi filhos. E eu tenho certeza e garanto para vocês, não só pela área científica, tá? Porque se eu fosse falar em área científica, eu vou comprovar isso por A mais B, que é fato, tá? Que não é... Roberta falando. Mas eu tô falando que eu não conseguiria aguentar tudo isso sem problemas se eu não tivesse o exercício na minha vida. Né? Porque eu durmo melhor, eu acordo disposta, eu dou aula das 6h30 até às 8 horas, saio dali, jogo o beat, do beat eu vou jantar com minhas amigas, né? Outro dia eu saio com meu marido, um dia eu tenho com a minha mãe, com meu pai. Para te dar conta disso, tu tem que estar bem. E eu vou cantar a pedra. Saúde mental e saúde física, elas estão no topo de qualquer coisa. Daqui a pouco tu tá bem, a tua empresa tá bem, começa a desgringolar. Por quê? Porque tu tá saturada, tá estressada, tá esgotada, tá com dor, tá isso, tá aquilo. Então, entender que a vida pessoal e profissional, elas têm que andar casadas, elas têm. E a pessoal, ela é isso tudo que eu falei. É filho, é família... É a saúde, é o momento social, com as amigas. Os amigos, né? Entendeu? Tudo faz parte. Então, que nem comer o docinho. Eu como docinho. Faz parte de comer o docinho, mas saber que horas comer, como comer. Não vou todos os dias no teu café comer um doce. Mas eu vou uma vez por semana com minhas amigas. Isso faz parte. Então, vocês entenderem que, agora falando bem profissionalmente, que quem está me escutando e vocês que estão aqui, as nossas empresas elas só vão se manter saudável se nós entendermos que nós estamos saudáveis. E no topo é soma de saúde mental mais saúde física. Então, busquem terem um sono melhor, busquem pegar sol, busquem ter uma vida social, porque faz bem para a mente. Busquem fazer exercício, porque fortalece fisiologicamente, articularmente, a questão articular como a questão mental. Então, o exercício ele é peça fundamental junto com uma alimentação, para refletir no bom sono, para refletir em tudo que é coisa. Então, quem não fez e quem empreendeu, quem está empreendendo e acha que não tem tempo, é porque ainda não sentiu nada. Então, não deixem sentir. Não deixem chegar a doença. Vamos cuidar da saúde. Até semana passada a gente teve uma live com um cardiologista que eu falei, vamos todos levantar a bandeira de vamos cuidar da saúde para não precisar cuidar da doença. Exatamente. Porque aí tudo flui. Pai, pode bater um problema, mas se eu posso ter minhas recaídas, né? Que faz parte. Mas eu vou me erguer melhor, porque eu tenho uma propriedade, né? Física, mental, fisiológica para segurar as pontas. Agora, se tudo vem e tu já tá mal, aí a peteca cai mesmo, não tem como. Né? Então, para quem tá nos escutando aí, se não pensou,
Tem que pensar. É casadinho as duas coisas. 5 minutos, para depois a gente só dar a palavra de tchau. Cada uma só faz um resuminho. A partir disso tudo que a gente conversou, de ter uma vida equilibrada, da onde saiu, aonde está, aonde quer chegar? Aonde quer chegar? Qual é o próximo passo da Mônica, da Lê, da Roberta, da Vânia, né? Qual é o próximo passo? Meu próximo passo é sair daqui me matriculando numa academia, porque eu estou sentindo que eu preciso ter saúde. Qual é o próximo passo? Eu já matriculei, né? é verdade isso. Não, isso Segunda-feira. Qual é o próximo passo? Né? Qual é o próximo passo? Né? Pode começar, Vânia. Geral, ou empresarial, ou pessoal. Tá. Qual é o próximo passo? Eu acho que, para mim, agora, o próximo passo é ter uma estabilidade, porque ainda estou recomeçando, então eu preciso, né, segurar as pontas para que tudo siga fluindo, né, naturalmente. Então, acho que procurar uma estabilidade agora, se manter. O tão difícil de começar, acho que mais difícil do que começar é se manter. Então, né? É verdade. Estou aí há 3 anos com o café, então espero que ele tenha uma vida longa. Então, é se manter agora, nesse momento. Show. Com todas as adversidades. Isso aí. Meu próximo passo tem muito a ver com a minha saúde, né? Que é tirar a loja, que hoje é na minha casa, né? Separar o CNPJ da pessoa física, né? Então, é tirar todo aquele estoque que tem na minha sala, no meu quarto de hóspedes, né? Não é assim, não é o espaço em si da loja, mas essas outras coisas, né, que fazem parte dela, que hoje é uma coisa que acaba me incomodando, né? E eu não quero perder jamais o brilho no olho, nem a paixão que eu tenho por ajudar mulheres, né? Que é o que eu faço, né, dentro da loja. Então, antes que isso aconteça, eu quero fazer essa separação, né? Que ela tá aí por acontecer aí no máximo em 2 meses. São todas convidadas aí, né? Então, vai ser um espaço também que vai ter todo o acolhimento da minha casa, mas vai ser fora da minha casa. Ah, que legal. Eu sou uma caixinha de planos. Adoro. Tenho 2 planos que estão no papel ainda. Não é o momento, preciso estruturar melhor. Sim. Como mudei de espaço, ampliei um pouquinho mais. Acho que agora, em relação aos profissionais, tá tudo ok, né? Então, eu tenho projetos aí para a parte da fonoaudiologia em si, né? De mentoria e alguns jogos específicos. Mas aí é segredo. Talvez no próximo podcast eu venho aqui te contar, saiu do papel os planos. Coisa boa. Mas isso é que faz a roda girar, a gente ter ânimo de acordar e ter sempre planos para cumprir e tirar do papel. É isso aí. E até eu quero falar um pouquinho, assim, do meu, né? Que eu espero. Que as pessoas dizem, Roberta, tu não para. Agora tu inventou uma live, agora tu inventou um podcast. E é isso aí. A vida é de movimento. Quem para, mofa, principalmente em Pelotas. Mas então, quem para não vai pra frente. Tu não pode te acomodar. E eu acho que é isso. É tu não deixar isso te sufocar, né? Cuidado com, tipo, só vivo aquilo, aquela empresa, aquilo. Não. Mas é tu saber que, em paralelo à tua vida pessoal, tu tem a profissional e que tu precisa estar em movimento, né? Criar, trazer novidades. E a minha maior virada de chave agora foi tirar esse podcast da gaveta, sabe? Porque eu por muito tempo, assim, as pessoas... Eu fico muito feliz que as pessoas... Tu que é a Roberta Malaguês? E eu, sim, sou eu que sou a Roberta Malaguês. Ou daqui a pouco, Roberta Malaguês. Então, assim... Muita gente, por até, né, ter esses 13 anos só de Roberta Malaguês, já me conhece por tantas vidas que eu já transformei, né, e peguei da mão e pude acolher e abraçar. Mas às vezes as pessoas não sabem quem é a Roberta pessoa, né? Porque por muito tempo eu tive só inclusa ali de atendimento. E é uma coisa que eu não vou abrir mão, porque eu amo atender, tá? É uma coisa que estar em sala de treinamento, para mim, é maravilhoso. Então, eu dou treinamento para grupos pequenos, grupos médios. Agora eu tenho um grupo de corrida. Isso é um amor que eu tenho de estudar a minha área e poder aplicar, né? Então, sair de sala não quero. Mas eu quero trazer esses outros projetos para mostrar a Roberta pro mundo, né? Porque, às vezes, as pessoas sabem, a Roberta transforma a vida da minha irmã. Mas quem é a Roberta? Tu que é a Roberta? Então, o podcast talvez tenha essa visibilidade,
né? Vai trazer essa visibilidade que eu quero melhor de mim, junto com um posicionamento numas lives com os médicos, que eu acho que os médicos estão aderindo muito a mandar cada vez mais o MEV, né? Que é a medicina do estilo de vida. Então, os médicos estão entendendo que prevenção e tratamento, o exercício faz parte, né? O fisioterapeuta, nutricionista, todas as áreas que não são diretas ali da área médica. Então, a live com os médicos e o podcast com a população em geral, né, tá se somando ao eu mostrar o meu aluno com resultado, a minha equipe sendo bem abraçada, bem apostada e bem, né, gerenciada. Então, acho que essa conexão entre equipe, entre alunos, entre médicos e entre pessoas é o que eu quero de mais forte agora nessa virada de chave. E a live, com esses outros acontecimentos que já existem dentro da empresa, que é o aluno e a equipe, e os médicos, é que vai fazer uma grande virada de chave aí. Importante para Roberta ser cada vez mais de 1,54 m. É isso aí. Teve uma pessoa que diz... Ai, eu achei que fosse um mulherão. Eu olhei, mas eu sou um mulherão. Quem disse que só que não? eu tenho 54. Entendeu? E é isso que a gente tem que levantar, né? O que é um ser um mulherão, né? E agora, para resumir, que eu acredito que a gente tenha 5 minutos, te resume no sentido de... Qual é a marca que tu deixa no mundo? Porque, afinal das contas, o podcast é podcast Baita Papo e Café e mulheres e suas marcas, né? Mônica, qual é a tua marca no mundo ou para o mundo? A minha marca que eu descobri é a resiliência. Resiliência. Né? A resiliência que é se adaptar aos diferentes momentos, às dificuldades. Essa é... né? Ser resiliente é saber se adaptar ao ambiente ou às circunstâncias daquele momento. Legal. Eu acho que essa palavra me define bem. Porque É isso aí. por toda essa trajetória É assim, isso aí. de altos e baixos, né? Se eu não fosse tão flexível, eu não estaria aqui conversando Exatamente. com vocês. Isso aí. Lea. A minha, eu não, tenho certeza que é amor. Amor por tudo que eu fiz. Eu passei por vários locais, né? Eu primeiro fiz pedagogia, achando que eu queria trabalhar com crianças. Eu botei muito amor naquilo, né? Depois daquilo eu fui trabalhar em outras empresas, né? E tudo sempre com muito amor. Eu sempre coloquei muito o amor em tudo que eu fazia. E eu acho que essa é a minha marca registrada, assim, né? E eu escuto isso muito das pessoas também, né? Que eu acho que a Lê se transformou, essa mulher que eu me transformei, eu acho que ela tem uma construção muito amorosa em mim, legal. né? Eu acho que eu passo muito isso para as pessoas, porque eu também recebo muito amor. Que legal. Então, eu ia falar resiliência, mas não vou repetir. Eu acho que, então, para mim, pode ser carinho. Porque, né, o meu trabalho hoje, as pessoas sempre falam, eu vejo um carinho. Então, sempre boto carinho e amor em tudo que faço. Sempre dou o melhor de mim. Pode não ser o melhor, mas eu dou o melhor de mim. Eu acho que isso que é importante, né? Cada coisa que a gente faz na vida, a gente fazer da melhor forma possível. Exatamente. Do melhor jeito que a gente pode fazer, né? Então, acho que carinho resume isso, né? É a gente botar a gente ali, a pessoa ter aquilo da gente. E em todas as áreas, né, da vida. E as pessoas enxergam isso, né? Pra mim, falam isso também. Com amor, com carinho. Eu acho que é bem isso. E o amor transforma, né, gente? Com certeza. E ele multiplica, né? Transforma, isso aí. cura. É isso aí. Por isso, uma palavra que resume meu legado na Terra é energia. Ah, sim. Energia, o meu olho brilha. E a energia transforma. E a segunda palavra talvez seja transformação, né? Transformar vidas. A partir do emagrecimento, sim, mas é a partir, eu acho que da mudança de vida, né? De buscar uma vida mais saudável. E eu acho que a energia, ela é surreal quando ela é positiva, né? Quando tu tem uma energia positiva, meu Deus, parece que o mundo tá desabando e tu tá lá, né? Que nem agora vira enchente nesse meio tempo, eu já tô fazendo os planos pra isso, pra aquilo, lancei o podcast nesse tudo. E aí, como assim? Eu boto energia. Eu acredito muito numa energia positiva. A energia atrai, a energia transforma, a energia vibra. As pessoas chegam lá desanimadas às vezes, porque já
milhões de processos de emagrecimento e não dão conta. Daí eu vou lá e falo qualquer coisa que dê aquela energia. Pode ser por um curto tempo ou por longo, né? Que eu tenho alunos há anos. Mas aí aquilo assim, me deu um gás que eu precisava, sabe? Me deu aquele gás. E aí eu sempre mexo com a equipe, eu digo, gente, todo mundo pode ter problema. Mas vamos, quando a gente entrar aqui dentro, deixa o problema lá e bota energia, bota uma música boa, bate uma palma, faz um alongamento diferente no final. A energia, ela renova. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo. E aí, para concluir, a energia transforma. E é meu objetivo de vida. Né? Acho que a minha palavra é energia, mas o meu objetivo é transformar, né? Então, eu tô aqui convidando vocês para isso, para que cada vez mais pessoas enxerguem vocês como inspiração, transformem as suas vidas a partir das peleias que vão receber pelo caminho, né? Saber que as doenças, infelizmente, às vezes batem numa hora errada, mas aquilo ali a gente se fortalece e vai embora, né? Entre altos e baixos financeiros, a gente se dispõe, né, de vender coisas nossas, tipo, pai, se não deu nada certo, aí a gente vai lá e vê que deu, né? Aí vem um não, valeu e a aí pena. tu faz desse não, quantos sims tu fez desse teu não que tu recebeu, né? Se tudo que essas situações a gente vai se deprimir no sentido de achar que não vai mesmo. Então, a minha ideia daqui é isso, é fazer com que a energia de vocês, né, a gente tenha conseguido conectar essa energia, passar por quem está nos escutando e a gente possa, sim, ser inspiração de grandes mulheres, né, de conquistadoras dos seus sonhos, de realizadoras dos seus planos, né, e que a gente consiga cada vez mais mostrar para mulheres que nós temos esse poder, né? Que de sexo frágil, eu acho que eu vou repetir essa frase em todos os podcasts, que de sexo frágil nós não temos nada. Né? E eu queria fazer muita. Tá? Eu queria fazer um brinde a nós, mulheres empoderadas, empresárias, tá? De sucesso, e que cada vez isso, todos os obstáculos, os nãos, as trocas, as confusões, os anseios, que eles possam existir, mas para nos levar adiante. Levar para frente. Meninas? Querem só concluir? Né? Obrigada. Agradecer. Gratidão. Gratidão por estar com você nesse momento e ter tantas trocas. Que bom, tá? Adorei. E nossos ouvintes, as nossas ouvintes, se inspirem. Né? E voem, que a gente possa ter mais encontros de mulheres, mais empresas de mulheres, mais forças femininas aí em tudo que é ramo, né? E que a gente seja sempre uns mulherões, independente dos metros. Da estatura. Muito obrigada a todas! Muito bom, muito bom.